Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje eu quero gravar a abertura do sexto selo, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12 até o versículo 17. Também quero agradecer a todos os irmãos que têm entrado em contato comigo, algumas pessoas para questionar o estudo, outros para interrogar, outros para dar o seu parecer. Tem muitas pessoas que conhecem na profundidade o livro de Apocalipse. Eu fico grato quando os irmãos entram, me questionam, me interrogam, e algumas pessoas passam seu conhecimento, e assim a gente vai crescendo na graça. Grande abraço para todos os irmãos. Muito bem, amados. Quero ler o versículo 12 até o versículo 14. E depois estarei lendo versículo por versículo até os 17. Está escrito assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de cicílio ou de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Ufa, amados, aqui a gente vê algo surpreendente, assustador. Chegamos à abertura do sexto selo. Eu comentei a abertura dos 4 primeiros selos. O primeiro selo revela-se um governante que sai liderando uma tropa de cavaleiro, montado em seu cavalo branco. As histórias da antiguidade contam-nos que Napoleão Bonaparte, ele achava que ele era o anticristo, por isso ele andava montado em cavalo branco, vestido de branco, a farda dele era branca. Quando o Papa foi coroar ele como rei, ele toma a coroa da mão do Papa e coloca sua cabeça e declara: eu sou imperador do mundo. Mas ele estava enganado, ele não era. Ele era uma forma de ser um dos anticristos, mas não era o líder mundial que ele achava ser. O segundo selo fala-nos sobre guerras, que vem na forma do cavalo vermelho. O terceiro selo fala sobre fome, peste, mortandade, que vem na forma do cavalo preto. E o quarto selo fala-nos sobre as doenças, as epidemias, a mortandade, morte, seguindo esse cavaleiro amarelo. Agora, eu comentei também separado o capítulo, a abertura do quinto selo, onde os mártires clamavam por vingança, por justiça. E chegamos agora à abertura do sexto selo. Parece que João, desde o momento que viu que o livro que estava selado passou da mão daquele que estava sentado no trono, ele foca sua visão somente no Cordeiro.
e no livro que estava na mão do cordeiro. Ele para de observar os outros acontecimentos e foca somente sua visão no cordeiro e no livro que estava na mão do cordeiro. E ele diz: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Então os primeiros 4 selos anunciam castigo e sofrimento, mas não destruição total. O 5º selo relatou o pedido dos mártires que queriam justiça. E já sabemos que o cordeiro agora está abrindo esse selo um por um. Cada selo de uma série de 7 selos. E na abertura do 6º selo podemos esperar calamidades maiores do que tem ocorrido nesse planeta. Recentemente houve uma calamidade no país da Síria, um terremoto que abalou o país, muitas pessoas morreram, muitas vidas se perderam. E aqui na abertura do 6º selo, podemos esperar calamidades maiores. Então não podemos esquecer que este selo também trata-se de castigo divino. Ele é chamado a ira do Cordeiro que se revela sobre a terra. João disse: sobreveio grande terremoto. O que mais poderíamos esperar, amados? Se recentemente houve um terremoto tão grande na Síria, vidas que se perderam, mas não foi o grande terremoto descrito no Apocalipse. Lembra que na abertura do 5º selo, os servos que estavam debaixo do altar pediram justiça, pediram que Deus castigasse aqueles que habitam sobre a terra? E Deus respondeu com um grande terremoto. Um grande terremoto que ocorre. Então, vê-se aqui que é um terrível terremoto. Veja o que está escrito no Salmo 76, versos 7 e 9. Tu sim, tu és terríveis. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar os salvos, todos os humildes da terra. Isso está no Salmo 76, verso 7. Terremoto serve, às vezes, como instrumento da ira divina. Isaías profetizou. Ele falou sobre o castigo de Jerusalém. Ele diz: do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, com grande estrondo, tufão de ventos, tempestades, chamas devoradoras. Isso está em Isaías, capítulo 29, verso 6. Então, terremoto representa também força de Deus em responder aos pedidos de seus servos oprimidos muitas vezes. Sofrendo aqui, clamam muitas vezes. O Salmo 18, verso 6, diz assim, que ele representa também a força de Deus em responder aos pedidos dos servos, que diz: ao sair o Deus à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto,
tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinaí se abalou na presença de Deus. Salmo 68, verso 7, e Salmo 18, verso 6. Abertura do sexto selo, ele prediz que haverá um grande terremoto, mas é um terremoto de uma forma literal. Tão grande, ele pode ser como um instrumento da ira de Deus, pois ele tem usado frequentemente calamidades da natureza para castigar este mundo que se corrompeu. É chamado muitas vezes castigo divino. Mas não precisamos procurar alguns terremotos na Terra para entender que Deus falou aqui, o que Ele prometeu, castigo aos opressores. Eu digo que não precisamos, porque eu estava pesquisando, amados, de 1990 para cá, houve terremotos. Em 1900 teve, parece, 19 terremotos. E até aí foi aumentando cada período, ele foi aumentando, chegando no ano de 1976, em torno de aproximadamente 1.500 terremotos em um ano. Eu não sei qual é a estimativa atual, não sei. Mas esse terremoto tem abalado o mundo. Tem vindo sobre a Terra de uma maneira terrível, amados. No ano de 2023, esse terremoto que abalou a Síria foi terrível. Mas a abertura do sexto selo, o sol se escurece. Ele toca sol e a lua, também as estrelas. Então todo o universo é tocado por esse terrível terremoto. Provavelmente por causa da poeira causada pelo terremoto. Provavelmente a poeira que se levanta da terra toca os céus, escurece o sol, a lua fica vermelha como um sangue, as estrelas são abaladas. Junto com o terremoto, escuridão também é uma figura comum do castigo divino. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que o sol se escureceu, houve terremoto, tremor, saraiva e fogo. O sol fica negro, a lua se torna semelhante a um sangue. As estrelas caem, o céu parece sumir, recolhe. Essa linguagem empregada por Isaías para anunciar o castigo de Babilônia, ele fala que, e Joel também, livro de Joel, capítulo 2, 31, ele fala sobre o castigo divino. Jesus também falou isso. Jesus usa essa linguagem no livro de Mateus 24, 29, quando ele prediz a destruição de Jerusalém pelos romanos.
Agora, quando o cordeiro abre o selo, vem um terremoto, escuridão, escuridão, os céus se escurecem. Então temos certeza que representa o castigo divino contra os seus inimigos. Da mesma forma como as profecias de Israel, de Joel, de Jesus, eles usaram essa linguagem figurada de terremoto, escuridão, dos luminares celestes. O sexto selo fala de castigo daqueles que perseguiam os servos fiéis. Todos os montes e ilhas foram movidos. Nesta continuação da figura do terremoto, ele frisa mais uma vez a força de Deus. Somente um castigo divino teria força suficiente para mover todos os montes, todas as ilhas. Deus sacode o mundo. Recentemente eu assisti uma reportagem onde os moradores ribeirinhos de Manaus foram soterrados quando o rio secou. Agora imagina o terremoto que chacoalha o mundo. O versículo 15 diz: e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos escravos e todos livres, se esconderam na caverna e nos penhascos dos montes. Sabemos que alguns países estão construindo caverna para se esconder de um ataque, muitas vezes nuclear. Abrigos nucleares são construídos. E agora nós vemos aqui que os reis grandes, comandantes, ricos e poderosos, também os escravos, ou seja, os servos, e também os livres, eles fogem. A ira do Cordeiro atinge todos os seus inimigos, tanto aqueles que estão no patamar elevado, quanto aqueles que estão embaixo. Então, aqui nós vemos que existe um ênfase poderoso, até escravo participa desse castigo. Todos não estão livres do castigo divino. Do luxo dos poderosos e também da simplicidade. Rico e pobre são atingidos na calamidade. Todos procuram refúgio. Todos procuram uma abertura numa rocha, numa caverna, para tentar fugir do terrível terremoto, da ira do Cordeiro. E eles passam a orar agora para as pedras, para os montes. Eles disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então eles oram por os montes: cai sobre nós. Na sua total angústia, a morte parecia ser a solução para eles. Seria melhor morrer do que continuar sofrendo a ira do Cordeiro. Parece que a ira assustava eles mais do que a própria morte. Ele diz: escondei-nos daqueles que se assentam no trono e da ira do Cordeiro. Mesmo no mundo cheio de todo tipo de sofrimento, mesmo no mundo horrível, cair na mão de Deus vivo parecia ser mais terrível para eles do que a morte. Então o sexto selo mostra claramente que o castigo divino é algo assustador, é algo terrível. O versículo 17 diz: porque chegou o grande dia da ira dele.
E quem é que pode suportar? Amados, não queira ser tocado pela ira de Deus, porque chegou o grande dia da ira dele. O dia que é identificado claramente como o dia do castigo divino. Então nós vemos aqui que haverá um castigo, uma calamidade, castigo mencionado no juízo final. Então existe aqui algo assustador, amados. Eu não sei, não consigo, não tenho capacidade suficiente para mostrar para os irmãos o terrível dia do Senhor. Só sei que está escrito assim: quem pode suster-se? Quem pode suportar? Pensando na distinção feita por apóstolo Paulo em Romanos 2, as únicas pessoas que têm esperança de ficar em pé no dia da ira são os justos, são os fiéis, são aqueles que permaneceram fiel, que se aproximaram da cruz de Cristo. Então, se não fosse pela graça divina, se não fosse pela graça, pela misericórdia de Deus, ninguém suportaria, ninguém poderia sobreviver ao dia da ira do Cordeiro. Que Deus vos abençoe, amados. Graça e paz. Amanhã, se for a vontade de Deus, eu voltarei comentando a abertura do 7º selo. Ou talvez eu voltarei na segunda-feira, vou dar uma folga para estudar melhor o 7º selo e voltarei na segunda-feira. Graça e paz para todos. Amém?